Tudo bem? Como vocês estão? Como foi o recesso? Deu para descansar um pouquinho? Como é que foi? É, eu acho que eu consegui um pouco, assim, eu evitei pegar qualquer coisa de aula, né? Porque eu sou um pouco viciada em trabalho, né? Então, se eu não paro, né? Claro, já tem coisa atrasada, né? Normal, né? Mas, enfim, não dá, né? Eu tava, assim, com muita dor na coluna e tal, eu tive que dar um tempo, né? Verdade. Espero que você tenha conseguido também descansar um pouquinho. Eu ia dizer. Então vamos lá, né? Esse podcast é sobre a aula 3 de julho, que foi a última aula antes do recesso. A gente vai começar também com o presencial para aqueles que não têm acesso à internet, né? A partir de amanhã, dia 5 os terceiros, né? Que é dia 9 segundos, e dia 16 os primeiros, tá? O que, que pode acontecer? Talvez algum desencontro, né? Porque eu estou começando com um podcast, mas vocês vejam, na verdade, essa aula deveria ser postada para os primeiros anos lá no dia 16, né? Pela lógica, né? Eu quero fazer, expliquei para vocês, né, ali no mural que eu quero fazer assim, tentar fazer simultâneo, né? E claro, se não der, vocês vão ter o podcast, tudo tranquilo, e, e daí lá com eles eu vou ver como é que eu vou fazer, mas vai continuar sendo tira dúvidas, tá? Não se preocupem, não vou dar matéria nova, nada no presencial, porque não acho que esse seja o objetivo, né? Não, não tem como, né? Como é que é? Praticamente 2 metros de distância, né, de cada um, com máscara, complicado de falar, de se ouvir, né? Por isso que eu prefiro as aulas daí, vou levar o podcast, inclusive, já gravado, né? Eu tenho umas caixinhas de som, tudo, para a gente poder se ouvir, né? Porque não dá para fazer milagre, né? Tá bom? Então, mas a gente vai, né, acertando daí qualquer coisa que vai acontecer, talvez vocês, né, receberem antes, né, o material, mas acho que isso é bom, né? E daí no dia mesmo oficial, que até botei lá no mural, tentei organizar as agendas, tudo, mas não é muito fácil, né? O que vai acontecer de, sei lá, se vocês quiserem participar, né, talvez fique uma coisa meio duplicada, né? Repetitiva, mas daí vocês não são obrigados também, né? Tranquilo. E eu vou estar postando também até sexta que vem matéria nova mesmo, tá? Dando sequência daí, né? No caso, a gente já está vendo a segunda fase, né, do modernismo, né? Introduzindo a poesia, daí a gente vai um pouco além, né? Tentar que não dá para correr, né? Uma matéria assim densa, né? Autores muito importantes, né? E que costumam aparecer nos concursos, não só Enem, nos vestibulares, então não dá para correr, né? E tem muita obra, assim, o ideal seria ler, né, conhecer, nem que seja através dos audiobooks, né? Aliás, eu estou procurando incrementar, colocar na playlist, e o pessoal do presencial vai ter que procurar a biblioteca física, né, correr atrás, né? Não dá para fazer milagre, né? Então é isso, vamos lá. Daí a gente vai conversando, tem o mural, enfim, né? Tem meu WhatsApp, né? Vocês têm desde março, tá bom? Nunca vou deixar vocês na mão, vocês sabem. Vamos lá. Não vamos lá, né? Vou aumentar a letra aqui que não tem condições. Pequenininha, né? Tá. Então a gente está introduzindo aqui, né, poesia, né? A segunda fase do modernismo, né? Leia sobre a poesia modernista, a chamada geração de 30, né? Que pega ali nos anos 30, né? No século 20, tá? Além do aumento do desemprego, a falência de fábricas, a fome e miséria, tá? Não tem nada a ver com os dias de hoje, né? Credo. Fome e miséria no Brasil, a Revolução de 30 representou um golpe de Estado. O presidente da República, Washington Luiz, foi deposto, impedindo, assim, a posse do presidente eleito Júlio Prestes. Tá? Foi o início da Era Vargas,
e o fim das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, denominado de política do café com leite. Com a chegada de Getúlio, né, do Getúlio Vargas ao poder, a ditadura no país também se aproximava com o Estado Novo, tá? O Estado Novo aqui, né, depois, né, de 37 a 45, tá bom? Também chamada de fase de consolidação, a literatura brasileira estava vivendo uma fase de maturação. A maturação vem de maturidade, né? Com a concretização e afirmação dos novos valores modernos. Além da prosa, a poesia foi um grande foco dos literatos. Tá? Vocês sabem que a prosa está ligada ao romance, né? Ao texto assim mais objetivo, com parágrafo e tal, né? E a poesia, enfim, poesia é poesia. Eu acho que essa altura do campeonato, né? Então, que é o nosso foco aqui, né? A poesia foi um grande, aliás, foco dos literatos dessa época. Temas nacionais, sociais e históricos foram os preferidos pelos escritores dessa fase, tá? As principais características dessa fase foram, que é importante, tá? Influência do realismo e romantismo, nacionalismo, universalismo e regionalismo, realidade social, cultural e econômica, valorização da cultura brasileira, influência da psicanálise de Freud, tá? Que o Freud já tinha, já estava estudando, já vinha estudando, né? Ele pega ali a virada do século, já vinha estudando o subconsciente, né? Então, o grande achado do Freud é justamente esse estudo do subconsciente, né? Que ninguém sabia, ninguém nunca tinha feito antes, né? Daí começa aqueles estudos da hipnose e tal, é por aí. Temática cotidiana e linguagem coloquial, que é uma linguagem mais informal, uma linguagem do dia a dia, tá? Peraí que eu uso de versos livres e brancos. Aqui o verso livre, assim, é aquela preocupação de rimar, tá? Tem a ver com não ter rima, assim, não ter aquela coisa, sabe, quadradinha, assim, né? Tá? Que nem, por exemplo, tinha no soneto, tá? Mas não significa também que não possa aparecer, mas não existe essa preocupação mais, sabe? Não tem mais essa coisa de ter que seguir a tradição, tipo uma obrigação, né? Não. Existe uma liberdade formal, vocês já sabem, né? Que já vem desde o romantismo, na verdade, né? Tá? O melhor momento da poesia brasileira aconteceu na segunda fase do modernismo e que ficou conhecida, né, como poesia de 30. Esse melhor momento se caracteriza pela abrangência temática em virtude da racionalidade e questionamentos que norteavam o espírito dessa geração. A publicação Alguma Poesia, né, 1930, de Carlos Drummond de Andrade, marcou o início da intensa produção literária poética desse período. Principais autores e obras da poesia de 30, tá? Eu coloquei. Como é que eu fiz aqui, né? Como eu estou introduzindo a poesia dessa época, né? Eu, se não me engano, deixa eu dar uma olhada, eu enfatizei o Carlos Drummond de Andrade, deixa eu ver, e a Cecília Meirelles, né? Por isso que eu botei aquela mãozinha ali. E os outros eu deixei, tipo, em segundo plano, Mário Quintana, Murilo Mendes, Jorge de Lima e Vinícius de Moraes, para abordar daí num momento posterior, certo? Porque é muita coisa, né? E eu queria focar num primeiro momento, não dá para focar todo mundo ao mesmo tempo, né? Até pela questão de tempo, espaço, né? Tá bom? Então, o Drummond, né? Maravilhoso Drummond, né? 1902 a 87. Carlos Drummond de Andrade foi o precursor da poesia de 30 e, sem dúvida, um dos maiores representantes, com destaque para sua obra Alguma Poesia, publicada em 1930. Gauche, que é uma palavra do francês, né? Gauche quer dizer esquerda, né? O indivíduo, daí está explicando aqui, né? Um eu todo retorcido, daí, né? Indo mais a fundo, né? Porque nenhuma palavra pode ser entendida ao pé da letra, né? A gente tem que entender de uma forma mais subjetiva. A gente fala de literatura, né? Então é um eu torto, né?
O eu lírico na poesia de Drummond, ele é complicado, ele é torturado, ele é estilhaçado. Eu lírico nada mais é do que o poeta, né? Quando o poeta está falando na poesia, ele vai colocar muito do sentimento dele. Então, quando ele colocar esse sentimento, vai ser um sentimento complicado, um sentimento torturado, sabe? Algo torto nesse sentido. O autor já se definia no primeiro poema de seu primeiro livro como um gauche. O que significa gauche, né? Palavra de origem francesa que significa alguém desajeitado, complicado, torto, diferente, tímido. Mas ao pé da letra quer dizer, né, se a gente diz a gauche, né, quer dizer à esquerda, né? Sentido de localização daí. Na poesia de Drummond, marca posição em toda a sua obra, tá? Tem como características o pessimismo, o isolamento, o individualismo e a reflexão existencial. Nota-se nesta fase um desencanto em relação ao mundo, tá? Por que nesta fase? Porque vai ter um outro momento do Drummond, né? Isso a gente vai ter que ver também, né? Também vai ter que dar uma olhada depois. Então, nessa fase, ele vai ter esse pessimismo, esse individualismo, né? Esse isolamento, né? Como é que se diz? Daí vem aí os temas do cotidiano, da família, do isolamento, da monotonia, entediante das coisas e do viver, expressos numa linguagem simples, né, coloquial, plena de ironia seca, sarcasmo e humor desencantado, onde sentimento e emoção são refreados, tá? Então, obras, alguma poesia, Brejo das Almas, tá? Vão ter essas conotações, tá? Características dessas obras, tá? Salientando mais ainda, né? Tudo que já foi dito, né? Ironia, humor e linguagem coloquial, tá? Certo? Vamos adiante. Depois eu, se não me engano, eu fiz a seleção de 2 poemas, né? Um da Cecília e outro do Drummond. A gente dá uma olhada nisso, tá? Que a gente acabou de ver, né? Tá? A Cecília Meirelles, né, de 1901 a 64, aparece assim com forte influência da psicanálise, tá, do Freud, e da temática social. Cecília Meirelles é considerada uma das maiores poetisas brasileiras. Desse período destacam-se as obras Batuque, Samba e Macumba, tá, de 1933, A Festa das Letras, de 37, A Viagem, 39. Tá? Escritora, jornalista, professora e pintora, considerada uma das mais importantes poetisas do Brasil. Tá? Cecília ficou reconhecida mundialmente, uma vez que suas obras foram traduzidas para muitas línguas. Além disso, realizou palestras e conferências sobre educação, literatura brasileira, teoria literária e folclore em diversos países do mundo. Com uma obra intimista é que fala assim do ser humano, assim do sentimento dele, assim interior, tá? E densamente feminina, ela fala muito assim do que a mulher assim sente, tá? Cecília Meirelles foi uma escritora muito prolífica, tá? Escreveu muitas poesias, incluindo poesias infantis. Por exemplo, um poema famoso dela infantil é Ou Isto ou Aquilo, ou se tem sol ou se tem chuva. Na sua obra de caráter intimista, possui forte influência, isso aqui já, acho que já foi dito, né, da psicanálise, com foco na temática social. Tá? Depois aqui uma palhinha, né, do Mário Quintana, 1906 a 94, eu adoro Mário Quintana, tá? Por isso a gente vai falar mais adiante dele, acho que provavelmente na próxima aula, se der a gente já fala. Ele faleceu em 94, eu nunca me esqueço, porque ele faleceu no mesmo mês do Ayrton Senna, sério. No dia do trabalho, só que eu não sei se no dia do trabalho, foi 1º de maio de 94, foi o Senna ou ele, mas foi por ali, na mesma época.
Então, chamado de poeta das coisas simples, Mário Quintana possui uma vasta obra poética. Desse período merece destaque seu livro de sonetos intitulado A Rua dos Cataventos, publicado em 1940. Então, ele é gaúcho, né, aqui de Porto Alegre. Desculpa, não, ele nasceu em Alegrete, mas ele viveu a vida toda praticamente aqui em Porto Alegre. Aliás, pertinho aqui de casa, que eu moro no centro, né? Depois a gente tem o Murilo Mendes, de 1901 a 75. Além de poeta, Murilo Mendes foi destaque na prosa de 30. Atuou como divulgador das ideias modernistas na revista criada na primeira fase modernista, Antropofagia. De sua obra poética merece destaque Poemas, 1930, Bumba Meu Poeta, 1930, Poesia em Pânico, 1938, e O Visionário, 1941. Tá? Jorge de Lima, 1893 a 53. Chamado de Príncipe dos Poetas, Jorge de Lima foi escritor e artista plástico. Na poesia de 30, colaborou com as obras Poemas, 1927, Novos Poemas, 1929, O Acendedor de Lampiões, 1932, tá? Vinícius de Moraes, Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Acho que todo mundo já ouviu essa musiquinha, né? Ou aquela, deixa eu ver, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. É dele? 1913 a 1980, tá? Vinícius de Moraes foi outro grande destaque da poesia de 30. Compositor, diplomata, dramaturgo e poeta. Publica em 1933 seu primeiro livro de poemas, Caminho para a Distância. Em 1936, seu longo poema Ariana, a Mulher. Tá? Tem aqui a fonte, né? A gente vai ver também, eu gosto muito do Vinícius de Moraes. E aqui dois exemplos, né? No poema do Drummond, depois da Cecília, do lado, né? O poema de Sete Faces, bem famoso, onde ele fala justamente dessa coisa do gauche, né? Ele se diz gauche, né? Então, quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonastes? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Maravilhoso, né? Carlos Drummond de Andrade. Daí vamos aqui, Cecília, né? Eu escolhi O Motivo, mas tem outros poemas também muito, assim, famosos dela, tá? Vamos tentar dar uma olhada também depois, né? Dentro do possível, do impossível. Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias. Não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou se passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada.
e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Cecília Meirelles, né? Maravilhosa também, quase que me emociona aqui. Então, sugestão de leitura na playlist, tá? Tem bastante coisa já do que a gente está vendo, dessa época, inclusive. Que mais? Pessoal do presencial, né? Vai ter que ir na biblioteca daí, né? E tem que ler alguma coisa, pegar os livros, né? Não tem como. Terceiro ano, tem que ir na biblioteca e tem que conhecer as obras, né? Tudo cai no Enem, no vestibular. E mesmo que não caísse, são obras assim fundamentais assim para a gente conhecer não só a realidade do nosso país, né, atual, mas também questões da história, né, cultura, folclore, e se conhecer também, né, por que não dizer isso, né, fazer uma autoanálise, né, que eu acho fundamental, né, eu acredito que ninguém sobreviva, se torne um ser humano melhor sem autoanálise, né, ou seja, sem fazer uma autocrítica, né, bah, será que eu agi legal com o fulano? Será que eu não posso melhorar um pouquinho hoje? Sabe? Isso aí tem que ser feito diariamente. A gente não muda as pessoas, a gente só muda a nós mesmos. Não vai aí algo assim que não é eu que inventei, que existe desde que o mundo é mundo, né? Plantou pepino, vai colher pepino, não alface, né? Daí vem as questões aqui, qual o contexto histórico, né, desses poetas, dessa geração de 30, como é que estava o Brasil na época, né, que é falado ali no texto, né, questão assim envolvendo mais a realidade social, história. E o legal é que vocês acabam também dando uma olhadinha em história, né, até em geografia muitas vezes, porque a literatura ela é muito densa, ela é muito completa, né, então quem lê literatura, quem conhece literatura, daí eu digo até para aqueles que não dizem que não gostam, né, acabam aprendendo de tudo um pouco, que não tem obra mais completa. Pegar um livro de geografia não vai ser tão completo como uma obra de pensar. Até de um livro de poemas, quer saber, sabe? Porque tem filosofia, tem história, tem, sabe? É um diálogo assim com muitas áreas do conhecimento, sabe? Então vamos lá. Fale as características desse novo momento poético da segunda fase do modernismo no Brasil, das características, tá? Dessa poesia, do que aparece na produção desses poetas dessa segunda fase, tá bom? Quais os poetas principais dessa geração de 30? Já tem ali uma listinha, né? A gente acabou de ler, é só colocar o nome deles, tá? Só reler o que foi, né, estudado e, e colocar o nome deles, tá? Depois, na poesia de Drummond, marca posição em toda a sua obra, tá? Tem como características o pessimismo, o isolamento, o individualismo e a reflexão existencial. Está falando dessa. Lembram do Ghost que a gente estava comentando? E depois aparece na leitura do poema, né, as sete faces, né, do Drummond. Nesse contexto de pandemia, tá? Agora trazendo para os dias de hoje, que ainda estamos vivendo, é possível identificar uma ou mais dessas características de Drummond no indivíduo atual? Justifica. Você tem que olhar ali o que foi dito sobre Drummond, esse momento dele, né, que se chama de uma fase, né, uma fase, que é o início, né, quando ele começa a escrever, né, ele se mostra como alguém gauche, o que quer dizer isso, como é que ele vê o mundo, como é que ele se sente, pegar uma ou mais, bem como diz aqui, dessas características dele, né, e ver se aparece nos dias de hoje. É possível que alguma pessoa atualmente também passe por isso e sinta o que ele sentia naquela época, tá entendendo? E justifique, tá bom? Então é algo pessoal, uma leitura pessoal, importantíssima, né? Que isso ajuda, inclusive, a escrever melhor, né? Na questão da redação e tal, fundamental, tá? Tem que pensar, né? Tem todo esse lado crítico
E eu diria que um dos maiores objetivos da educação é isso, né, o posicionamento crítico frente à realidade, né? Ninguém é marionete de ninguém, né? A gente tem um cérebro. Do que trata o poema lido, O Motivo, de Cecília Meirelles? Qual é o assunto que ela está abordando ali? Claro que não está dito, né? Ah, Cecília Meirelles fala sobre isso. Não, óbvio que não, né? É um poema, né? Vocês vão ter que sentir e reler. A gente geralmente tem que ler mais de uma vez, porque o texto, quando ele é literário, né? É um texto poético, não é de cara que a gente percebe as coisas, né? Então passa muito pela emoção, né? E sobre o que ela estaria falando, né? A gente diz que está nas entrelinhas, tá bom? Depois vem a botei aqui a questão do Enem, né? Eu acho que tem que ser trabalhado, afinal de contas, terceiro ano, né? No poema Procura da Poesia, Carlos Drummond de Andrade expressa a concepção estética de se fazer com palavras o que o escultor Michelangelo fazia com mármore. O fragmento a seguir exemplifica esta afirmação. Tá? Daí vem aqui um trechinho, né, do fazer poético do Drummond, né, e depois vem o moleque, né, penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Maravilhoso. Então, é da Rosa do Povo, né? Esse aqui é depois, né? Ele é um pouquinho depois, mas enfim, não tem problema, né? A gente vai abordar também. Esse fragmento poético ilustra o seguinte tema constante entre autores modernistas, tá? Daí é só ver que a alternativa tem a ver, né? Com o que a gente acabou de ler, né? Que expressaria no poema dele. Vou ver aqui, sempre tem, tá? A fonte, tá bom? Da onde foi tirado aqui, ó. Português, www.com.br. Dá uma olhadinha na resposta. O pessoal do presencial daí faz e depois ficar com dúvida, né? Temos que trabalhar, né? E, não. Tem que acessar a resposta, esse é o correto, tá bom? Não ficar com dúvida. Então vamos terminando por aqui. Deixa eu despedir. Tá? Espero que tenha ajudado, né, a entender um pouco melhor a segunda fase do modernismo, poesia, né? A gente vai continuar ainda abordando a questão da poesia, porque vocês viram, né, que tem bastante coisa, né? E depois a gente dá uma olhada nos romances, né, também. E daí tem bastante filme, até novela, né? Fica mais fácil também sempre os audiobooks, né? Eu sugiro também para o pessoal do presencial, né? Dentro do possível, né? Conseguir baixar, porque daí é só acessar o YouTube, né? Pegar o nome da obra e tal, baixar e ouvir. Tem um fonezinho de ouvido e ouvir, né? Não precisa ter necessariamente acesso ao Google Sala de Aula e tal, né? Isso aí tu pega no YouTube. Inclusive a minha playlist, ela está no YouTube, tá? Então, até deixa eu ver se essa que eu não coloquei aqui, né? Acho que eu vou começar a colocar, né? Não me dei conta. Porque eu não coloquei o caminho, né? Mas é interessante para o pessoal do presencial o caminho, né? Para poder achar no YouTube. O YouTube é mais fácil acesso, né? Tá bom? Um abração, voltaremos. Beijão. Deixa eu romper aqui.